Olá, boa tarde. A gente vai começar agora mais um Diálogos no Acervo, que é um programa que acontece semanalmente aqui no MASP, no atual contexto, no perfil do Instagram, no MASP. Meu nome é Laura Cozendei, sou assistente curatorial na parte de mediação em programas públicos e hoje eu estarei aqui com a Olivia Ardui, curadora assistente, para falar sobre o trabalho dessa semana, que é o retrato de Auguste Gabriel Godefroy do Chardin. Eu estou apenas aqui esperando a Olivia entrar. Pronto. Olá. Oi, Olivia, tudo bem? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos. Som check, fundo de live check. Tudo check. Pronto. Como a gente sempre faz, eu vou desligar agora os comentários para a gente poder se concentrar. E no final da live a gente abre de novo. Quem quiser pode também enviar já perguntas para a caixa de perguntas. E aí, mais no fim, a gente abre. Então, voltando, né, para o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está falando sobre o trabalho dessa semana, que é o trabalho do Chardin, o retrato de Auguste Gabriel Godefroy. Esse também é a obra que está sendo proposta para o programa Desenhos em Casa, um programa que a gente também está fazendo toda semana, em que todos são convidados para mandar suas próprias versões desse trabalho. E, enfim, eu acho que o Diálogos no Acervo é uma oportunidade, né, da gente falar de forma mais aprofundada sobre os trabalhos da coleção. Essa obra do Chardin é uma obra de 1741. É uma pintura, né, a óleo sobre tela, e tem 65 por 77, vai. É uma pintura, né, de relativamente pequenas dimensões e atualmente fica lá, né, nos Cavaletes, e a gente agora está aqui falando dela, então, através de imagem. Então a gente também sempre recomenda, se alguém tiver a possibilidade de dar uma olhada agora no computador, de poder pegar o arquivo para poder olhar numa melhor qualidade, não apenas numa dimensão de tela. Então vamos lá, Olivia? Vamos lá. Eu acho que a gente podia, né, começar falando um pouco da própria obra, descrever ela no geral, e daí a gente vai desdobrando para questões do próprio artista e do contexto, né? E de Sim, tudo isso na que nossa gente... conversa com a... Desculpa, Laura. Fala. Na nossa conversa, né, a gente pensou em partir realmente de alguns detalhes bem focais do trabalho, né, e a partir disso desdobrar. Eu acho que é um convite, né, para todos vocês também, no futuro, quando o museu reabrir, poder aproximar a obra a partir da observação dos detalhes que a obra em si apresenta, né? E o sentido está muito nos detalhes das obras, em especial no Chardin, que é um artista para a época relativamente minimalista, a gente vai ver, bem sóbrio, e que escolhe posicionar os elementos num lugar muito específico e realçando todo o sentido que eles podem ter. Isso também foi uma escolha da nossa conversa preliminar aqui com a Laura, da própria experiência ao vivo, né, que é como acontece os diálogos normalmente, de encontrar a obra antes de partir para uma descrição e uma contextualização do período, né? Então, aproximar a obra, o que é a obra em si, traz como elementos e chaves de leitura para além do título, para além da data, apesar de que isso também são elementos que vão se inserindo e completando a nossa leitura aqui. Isso, inclusive, é uma questão, né, Laura, que muitos visitantes que visitam o MASP perguntam por que as obras não são acompanhadas das legendas na frente. Então, aqui é um convite também
a um exercício de observar a obra e ir pensando o que esses detalhes nos dizem, né? Então é isso. Eu acho que a gente pode começar com uma descrição um pouco geral, né, da obra, né, o que vemos aqui. É uma cena com um enquadramento relativamente fechado, né, de um menino com uma roupa bem elegante, né, que denota um certo status social. Ele está diante de uma mesa, né, uma mesa que deve ser uma escrivaninha, uma mesa dedicada ao estudo, à leitura, né, que aparece referenciada aqui nos livros, no tinteiro. A gente vê um detalhe que, inclusive, vai ser o detalhe, né, central e mais importante da obra, que é um peão, que é um objeto pequeno que aparece no primeiro plano da mesa, e ele se encontra no interior, né, não tem muitos detalhes desse interior, a gente vê um fundo relativamente escuro, com faixas coloridas, né, que deve ser um papel de parede, mas para além da roupa e dos objetos, a gente não tem grandes caracterizações do espaço. Mas o enquadramento é fechado, essa é uma cena interior e que, como veremos, também é uma cena que evoca e chama para uma certa interioridade, né? Então, acho que a gente pode partir para o primeiro elemento, né? A gente escolheu algumas fotos de detalhes aqui para acompanhar a leitura. Então, acho que começamos com o peão, que é o ponto nevrálgico realmente dessa composição, é ele que segura essa obra, né? E apesar de ser um elemento bastante, né, anedótico à primeira vista, assim, né, um pouco banal, digamos, ou veremos que não é. Eu acho que ele vai articulando toda a leitura da obra, né? E o peão é o quê? Né? O peão, acho que todos aqui, talvez, que estão acompanhando a gente nessa leitura, já tiveram a experiência de brincar com o peão, né? E o peão é um brinquedo que atravessou épocas, classes sociais, geografias. É um brinquedo bastante difundido e que tem como característica o fato de ter um corpo maior, mais volumoso, e é um objeto afunilado. Então, isso significa concretamente que ao colocar o peão numa superfície, ele não segura sozinho. Parece banal, mas é um detalhe importante para entender que momento específico a gente está vendo aqui nesse trabalho. O peão, apesar da inclinação dele, ele está de pé. Isso significa que ele está em movimento, né? E ele é o único objeto da composição inteira que está em movimento. Isso não é banal, é um detalhe importante. E, enfim, como todos que já brincaram com o peão, que eu imagino vários de vocês, a graça e a brincadeira do peão é justamente de manter esse objeto de pé o maior tempo possível, né? E isso é possível pela rotação dele no próprio eixo, que é uma força, e desculpem os físicos que estão observando aqui com a gente no Diálogos, pela falta de destreza, talvez, né, meu lado leigo, assim, mas digamos que é uma força rotatória que vai na direção horizontal, enquanto existe uma outra força, né, a qual todos estamos sujeitos, que é a gravidade, né, que puxa e que é proporcional ao peso, né, do objeto e do formato, e que puxa para baixo. Então, é esse equilíbrio e contraponto entre esse giro e a gravidade que vai manter esse objeto por alguns segundos nesse equilíbrio frágil de pé, né? E, enfim, o que isso nos diz sobre a obra, né? Parece um pouco banal e, enfim, vamos vendo que não é, porque, na verdade, apesar de ser uma brincadeira, de ser um objeto lúdico, na verdade, ele ensina já por si próprio esse tipo de existência dessas duas forças e dessa possibilidade de equilíbrio, né? E eu lembro aí, falando de uma experiência pessoal, que, né, fazer o peão girar o maior tempo possível demanda uma série de observações. Primeiro, a inclinação, né? Qual que é a inclinação
geralmente perpendicular dessa ponta do peão com a superfície, né? Se você tenta girar o peão de lado, ele geralmente cai mais rápido. Então, nessa posição das mãos, também a força com a qual você gira, né, que impulsiona o objeto. Então, tem que colocar uma certa força, mas uma força demasiada grande faz o peão cair. Uma força muito fraca também não faz ele girar muito tempo. E também o próprio gesto, né? E a gente vê até na mão do menino aqui representado, que ele ainda tem o resquício dessa pinça, né? De pegar essa haste para girar. E, enfim, parece, né, que enfim, são elementos que a própria experiência de fazer girar o peão vai ensinar, e talvez de um jeito mais perene, um jeito mais compreensível, principalmente pensando numa idade jovem, mas mesmo pensando, por exemplo, em leigos que não entendem exatamente, né? Leigos falam, eu, por exemplo, que não tenho conhecimento das leis abstratas, teóricas da gravidade ou da rotação, são maneiras de aprender o mundo pela brincadeira, pela fantasia e pela experiência do gesto repetido. Então, bom, esse é o primeiro elemento, né, da obra, que eu acho que já traz várias informações. A gente pode seguir com o segundo elemento, assim, de destaque dessa composição, que é o rosto do menino. E a gente percebe, né, que ele está olhando para baixo, então para o peão. Ele parece bem concentrado, absorvido nessa atividade. Ele não expressa grandes sentimentos ou expressões. Tem um pequeno sorriso, mas ele é muito discreto e contido. Nada de muito efusivo e expressivo, né? E o rosto dele também ganha um destaque com essa luz difusa que ilumina o rosto dele, que destaca ele desse fundo neutro e uniforme, né? E ele, pelo olhar dele, ele cria uma diagonal invisível, na verdade, que cruza a pintura e que encontra o peão, que é um eixo central, e é bonito porque é um eixo invisível, justamente, né? Eu acho que esse trabalho diz muito sobre a experiência do olhar, a experiência perceptiva, e o peão, não por acaso, também está inclinado na direção do menino, de forma que com o eixo menino-peão, com a linha vertical formada pelo tronco dele e a horizontal da mesa, que é secundada ainda pela sombra do peão, parece que reforça esse eixo horizontal. Na verdade, a gente tem um triângulo quase fechado, assim, né? Triângulo com as pontas, peão, cabeça e a base, o encontro entre a mesa e o tronco do menino, que seria a mão, né? Na verdade, agora vendo aqui, a mão que está posicionada na beira da mesa. O que isso nos diz, né? Essa construção triangular? Que na verdade, é uma forma que aqui se apresenta de forma bem estável, né? Existe uma espécie de autossuficiência quase, né? E diz muito sobre esse estado de concentração, de quase, né, uma concentração quase hipnótica, assim, né, nesse giro. E considerando o que a gente acabou de falar também sobre esse giro, que é uma coisa muito momentânea, né, pode durar alguns segundos, é uma concentração realmente nesse instante muito fugidio, né, mas com uma presença e né, o menino está inteiramente nesse momento, né, parece que não tem absolutamente nada que importa em volta, inclusive os livros, inclusive o pintor, inclusive o espectador que está assistindo, né, séculos depois. Mas é como se a pintura tivesse quase atravessada por um silêncio, assim, né? Como se, né, fosse esse momento muito frágil, suspenso a essa haste aí do peão,
e prestes a cair, né? Ele está prestes a se desfazer. E é uma microação mesmo, né? Uma coisa muito pequena, é um brinquedo banal de uma criança específica, como veremos, né? Já eu acho que é o ponto na sequência, mas é no interior, e isso já é algo que vai ser bem diferente de outros artistas da época, né, Laura? A gente vai ter a ocasião de falar um pouco sobre isso depois, mas então aqui a gente não tem cenas históricas grandiloquentes, de, né, grandes eventos, não são cenas galantes, narrativas, é realmente uma microação. E eu acho que nesse momento de quarentena, em que muitos de nós estamos em casa, nesses interiores, eu acho que é um momento que a gente entende também esse lugar da concentração e do olhar atento para as pequenas coisas. É Mas uma aí eu acho que... experiência muito singela, né? Um acontecimento muito singelo. E se a gente vai olhar a pintura, é quase como se ela nos ensinasse a olhar para ela, né? Porque eu acho que quando você olha essa pintura de uma primeira vez, a gente não tende a olhar para o peão, ainda que acho que ao buscar o rosto do menino, a segunda coisa que a gente vai fazer é mais o que ele está olhando. E criando essa situação de tensão, né? De uma tensão entre tempo, de atenção sustentada e um instante de um movimento que não seria visível, né? Esse peão parado não é visível, né? Ainda que ele também não está nem exatamente... Ele, o pintor, também não está buscando... Eu não sei, eu pelo menos acho que ele não está buscando representar o peão em movimento, sabe? Como ele pareceria se ele estivesse de fato rotacionando. É quase como se fosse, né, um instante cravado, assim. Sim. Eu Vamos, acho que então... nesse sentido é muito mais sobre o ato de contemplar, né? Isso que você traz, Laura, é muito legal, porque de alguma maneira o menino está tão concentrado e, assim, não é... Ele tem um sorriso leve, mas ele é tão instigante ver essa imersão dele que, de alguma forma, funciona quase como um espelhamento, né? Pelo menos falo aqui pela minha experiência pessoal, assim, gosto muito do Chardin, e principalmente dessas cenas de brincadeiras de crianças, porque, de alguma forma, eu entro num estado similar, meditativo, né? Então, acho que é um trabalho muito mais sobre esse ato de olhar, de contemplar, e aí depois a gente pode desdobrar isso também, do que realmente sobre o movimento, de fato, né? E... Como se a terceira ponta do triângulo também pudesse ser a gente, né? Olhando para o trabalho. Exatamente. Vamos ao menino? Vamos ao menino. Menino que, bom, claramente não é um menino de nossa época, né? Eu acho que o traço mais marcante é essa peruca, que, enfim, já nos dá também, de novo, né, é um elemento da obra que já é cheio de significados, né? As perucas foram muito usadas entre os séculos 17 e 18, né, na Europa, né? Era uma moda que imitava a corte, né, os costumes da corte, que a nobreza, né, ao ver, por exemplo, um rei como Luís XIV, que começou a usar perucas para disfarçar a calvície, eles começaram a imitar, porque imitavam os costumes, a moda, e aí foi uma moda que se difundiu até a Revolução Francesa, quando parou de ser legal a nobreza, né? Quando Imitar a várias nobreza. cabeças rolaram na guilhotina. Mas aqui, então, isso nos diz já que é um menino de uma classe social, na real, na verdade, ele é da alta burguesia, né? E ainda mais, enfim, uma criança usando uma peruca, tem duas informações importantes que eu acho que a gente pode levantar aqui, né? A primeira é que ele é representado como um pequeno adulto. Isso é algo que está em transição, né, na época, no século XVIII, a concepção da infância muda,
e essa obra é um pouco uma testemunha, né, uma prova dessa transição de concepção da infância como um ser que deve imitar o adulto, que é um adulto miniatura, e a concepção de infância como um ser que tem a sua própria característica, que está em transformação, que deve olhar o mundo com curiosidade, com fantasia, e que isso é o seu mérito também, né? Tem esse dado e tem o dado da classe social, né? Então acho que a gente pode contar um pouco mais quem que é esse menino que nos chega séculos depois, no Brasil, no MASP, né? Isso diz bastante coisa, né? Sobre o direito à imagem, né? O quem pode, quem pôde ter o direito de ter a sua imagem preservada na memória, né? Eu acho que temos um contraponto no próprio acervo, que é muito forte, assim, um trabalho, né, 2 trabalhos que entraram recentemente na coleção do museu, depois do História. Oi. Caiu, Depois né? do Histórias Desculpa, gente. Afroatlânticas. Que são um trabalho que é uma dupla, né, de retratos da Zeferina e do João de Deus, do Delton Paula, que são figuras, né, líderes abolicionistas que não tiveram direito a ter a sua memória visual, o seu retrato atravessar o tempo, né? E num gesto de reparação, ele cria esses 2 retratos dessas figuras que foram tão importantes na história do Brasil. Isso é um contraponto, um contra-exemplo, digamos assim, no sentido de ser o inverso nesse caso, né? Aqui temos uma criança que é filha de um banqueiro, joalheiro da burguesia. É um menino que, inclusive, tem, né, um irmão que também é retratado. Aí a gente pode olhar a pintura do seu irmão, que é Charles Theodore. Charles Theodore, tá? Tava tentando achar aqui. O irmão que é Vemos 10 também, anos né, mais velho que ele. Isso, o irmão mais velho. Também é um retrato do Chardin. É um retrato que se encontra hoje no Louvre, né, junto com a versão anterior do retrato que está no MASP hoje, que a gente pode olhar rapidamente, né? A composição é bem parecida, né, como vemos. E eu acho que comparando os dois, né, já vemos uma grande diferença, né, que é o retrato do irmão mais velho, Charles Theodose, de uma figura que olha para o espectador, e que inclusive é o único retrato desse tipo do Chardin. E que é uma convenção um pouco mais, como dizer, difundida, né? Mais comum você ver um retrato com o retratado observando o pintor e o espectador do que uma obra como a do Chardin. Do Chardin, não, enfim, as outras obras do Chardin que representam crianças e figuras em interiores, né? Então, geralmente nessa atitude mais para dentro, ocupados nos seus afazeres, sejam eles afazeres da casa ou afazeres na brincadeira, jogos lúdicos, né? E aí um detalhe interessante da obra do Louvre, que foi feita 3 anos antes dessa do MASP, é que ela é exposta no mesmo ano em que o pai, né, o Charles Godefroy, se eu não me engano, que é esse banqueiro, esse homem dos negócios, ele abre um negócio e no mesmo ano expõe essa obra na academia. E é o quê? Um gesto de ostentação, né, de mostrar a sua, não só o seu status social, né, significado por essa roupa, pela peruca, pelo fato de comissionar um trabalho,
são gestos de poder e que mostram um certo poder, ainda mais vindo, como veremos aqui também, de uma burguesia que na época tenta se mostrar ao mesmo nível que a nobreza, né? Então tenta emular os signos de legitimação e de status social, né? E a pintura faz parte disso. E os artistas fazem parte disso, de alguma forma, né? Nesses trabalhos de comissionamento, de retratos, né? Eles sabem e, né, conscientemente realizam, né? Tem que fazer isso pela sua necessidade de trabalho, inclusive, né? Mas eles sabem que estão criando essa imagem que é um direito à memória, de alguma forma, né? E uma prova de status social. Eu acho importante também a gente reforçar, né, esse dado de que o salão, a obra foi exposta no salão de 1738, e os salões eram o espaço de principal visibilidade, né, durante, a partir do século XVIII e ao longo da maior parte também do século XIX, são as grandes instituições de formação dos artistas, de exposição dos artistas, de legitimação, de também, de alguma forma, de fixação de imagens, né? Como você está falando, não deixa de ser uma forma de ter a imagem do banqueiro e do filho do banqueiro joalheiro exposta num lugar de dimensão pública, né? Da esfera pública, inclusive. E acho bom a gente pensar, também acho importante a gente pensar como que o Chardin transitava nesses ciclos, né? Ele, na verdade, ia inclusive de uma forma um pouco, como vou dizer, não totalmente convencional, né? O Chardin, ele começa expondo nos salões numa década antes, inclusive, exatamente em 1728, que ele começa expondo as primeiras obras, principalmente, começou principalmente com Naturezas Mortas. Nessa exposição, que foi a estreia dele, ele fez bastante sucesso com as obras, né, que ele colocou nessa sala. Uma delas é essa que chama Arraia. É uma imagem também até curiosa, porque é uma natureza morta, que é um gênero muito tradicional da pintura, mas tem uma situação um pouco estranha, que é esse gato, que é um elemento vivo, que cria uma espécie de movimento, né? Assim, que cria um acontecimento. E ele foi muito valorizado, né? Muito reconhecido à época por essas pinturas, ainda que a gente possa também pensar que a pintura A Natureza Morta era uma das pinturas menos valorizadas, digamos, dentro de uma hierarquia de temas que as academias estipulavam, né? A partir da década seguinte, o Chardin começa a se dedicar também a pinturas de gênero, já no começo dos anos 30. Pinturas que representam, né, situações da vida cotidiana, principalmente cenas de interiores. E é interessante também, pensando, né, nesse jeito de representar a criança, né, essa infância, como que as crianças também aparecem nessas cenas muito mais rotineiras, né? E já com essas características que a gente está falando, né? Mais concentradas no próprio mundo, né? Ou nas suas atividades, né? Num outro tipo de olhar para o mundo. Sim. E ele, na verdade, é um artista, é muito interessante, né? Porque ele é um artista, por um lado, ele está muito inserido no pensamento do tempo dele, mas na cena artística francesa, ele é um pouco um intruso quase, né? Tem uma anedota que, enfim, obviamente deve ter sido romantizada à época, né? Da entrada dele na academia, de como que ele entrou, né? Porque a própria formação dele não é muito clara, né? Mas ele começou, como você bem falou, né? Com as naturezas mortas,
e ele foi incentivado a apresentar o trabalho na academia, e tem essa anedota de que ele teria chamado uma pessoa, parte do júri, né, um dos membros da academia, para visitá-lo, e deixado essa pessoa num vestíbulo, numa sala, esperando. E nessa sala tinha várias obras dele, né? E quando ele volta, a pessoa fala: nossa, mas que linda coleção de pintura flamenga você tem, pintura holandesa, de naturezas mortas. E aí ele fala: não são obras de coleção ou de pintores holandeses ou flamengos, são pinturas minhas. E que aí a entrada dele é imediata, assim, né? Quando a gente ouve um relato assim, a gente pode, né, com a distância, ter um pouquinho de desconfiança, obviamente, mas tem um dado importante nessa história, que é que ele não está olhando para... Ele não está exatamente em fase com o que está acontecendo na época na França, né? Nem, por um lado, a pintura, a grande pintura de história, né, ou grandes eventos representados, episódios mitológicos, nem com o rococó, né, que é o que estava em voga também na época, com artistas como Fragonard, como François Boucher. Na verdade, o que ele tá olhando, né, e está mais em diálogo com o que estava sendo feito um século anterior, na Holanda, nos Países Baixos, né, na atual Bélgica, então, com uma certa defasagem, né, vocês talvez lembrem de algumas pinturas do Vermeer, né, que também tem essa coisa bem interiorizada, né, de atividades cotidianas, também um jogo com a luz, que parece também, né, Tá assim... trazendo aqui um Vermeer para ficar fresco. Sim, obviamente tem outros elementos, é outro contexto, mas está muito mais próximo desse tipo de produção do que o que estava sendo feito na França na época, né? E mesmo o próprio gênero da natureza morta era algo que prosperou muito, né? E foi muito difundido na Holanda, nos Países Baixos, e muito menos na França, né? Não tem muitos antecedentes na França, digamos, para essas naturezas mortas do Chardin. E aí a gente pode olhar só como exemplo, talvez, algum rococó, só para ver a diferença gritante, assim. Entre um Chardin Bom, e um Fragonard, né? um Fragonard, que foi aluno do Chardin, inclusive, né? Mas aqui a gente tem uma obra bem característica desse rococó, então uma obra que está em, né, movimento. O movimento está em todos os lugares, né? Tem muitas ações acontecendo, é muito vibrante, tem essa diagonal que atravessa, né, a obra, né, que chama o balanço, né? Então a gente também está nesse momento de instabilidade, mas é muito diferente, né, do Chardin, né? Tem uma coisa quase, tem uma apologia, quase esse luxo, né, com essa roupa, esses babados, né? A gente vê uma cena da aristocracia cheia de sentimentalismo, uma cena galante, cheio de detalhes, de surpresas, parece até uma ópera, assim, né? Teatral, quase uma cena de ópera, bem dramática, né? O que é muito diferente do Chardin. Então, se ele não estava, né, conversando com essa produção, com quem que ele estava, né, conversando? É uma pergunta que a gente pode fazer, né? Por que será que ele está olhando para esses pintores holandeses? Por que será que ele está se distanciando, né, desse imaginário ligado à aristocracia, dos pequenos dramas, sentimentalismos, né? Todos lembram, talvez, do filme da Maria Antonieta, né? Então é quase uma negação disso, né? Tem uma sobriedade, assim, né? Uma apologia, aqui no caso, né, ao trabalho, ao esforço, ao interior, né? De fato, né, essas cenas interiores são povoadas, né? Os protagonistas são geralmente mulheres e crianças, né? A gente
eu ver aqui outros exemplos, né? Tem essa calma também que atravessa, essa austeridade que atravessa essas obras, né? De um ambiente privado também, né? De um espaço doméstico, de um ambiente privado e não essa ostentação cortesã, né? É... Mas de uma Exatamente. vivência, de um cuidado, né? De muito mais, acho que, não sei, não vou dizer nem trivial, né? Mas eu acho que muito mais uma questão de um íntimo, né? Não à toa a gente fala que são pinturas silenciosas, né? De coisas mais sóbrias, né? Inclusive. Sim. E na verdade são desse elemento, desse universo doméstico íntimo, mas que não revelam também uma grande dignidade, assim, uma grandeza de alguma forma, ou pelo menos ele era visto desse jeito, né? Então, se ele não era próximo desses artistas, né, Fragonard, Boucher, nem essa grande pintura de história, ele era muito próximo de uma elite intelectual da época, inclusive o Denis Diderot, que foi um dos organizadores da enciclopédia, né, e que considerava o Chardin como um artista iluminista, né? Então, por que iluminista, né? Lembrando aqui que o iluminismo é esse movimento, né, filosófico, cultural, né, que aparece como reação também a essa corte decadente, um momento também de grande expansão, uma expansão econômica, uma exploração colonial, né? Então essa riqueza, essa fartura, digamos assim, vem de certos lugares, é sempre importante lembrar de onde vem, né? Esse status da Europa também, né? Então um momento de grande expansão econômica, né? Em detrimento de alguns, e é um momento de grande avanço científico, né? Então, a enciclopédia aparece nesse momento, que é um grande compilado universalizante, com tudo que isso tem de positivo, ou muito mais negativo, né? De tentar sintetizar o conhecimento, né? De compilar o conhecimento, e né, a própria instituição, museu, por exemplo, aparece nesse momento, né? De uma vontade de compilar e de trazer pelo viés da razão, uma lente para entender o mundo, né, para entender suscitar e chegar num status de mais civilização, com muitas, muitas aspas, né? Então tem esses ideais, razão, civilização, educação, liberdade, né, para alguns, de novo, né, liberdade das pessoas lá, né, talvez, em detrimento das pessoas exploradas, escravizadas, né, dos apagamentos, né, que foram realizados, né, mas, enfim, talvez nessa ficção criada nessa mente eurocêntrica, tinha talvez essa ficção universalizante da razão da civilização. Então, quando a gente vê uma obra tão austera e que trata da educação, trata desse foco, e que está muito longe dessa frivolidade, desse luxo superficial, das relações cortesãs, como você traz, a gente entende por que ele foi lido como iluminista, né? E, enfim, nessa mesma chave, tem algumas leituras que a gente pode apontar aqui, enfim, depois pode discutir também, que foram vistas como obras que tinham uma mensagem de moral, né? Então, tem algumas leituras que falam que, enfim, né, se o menino está brincando, então ele está se distanciando da educação, então é um vício, ele é preguiçoso, né? E aí eu acho, a gente selecionou uma obra do Greuze, que é um pintor contemporâneo, né? Do Menino Preguiçoso, e é uma obra que, na minha opinião, vai mais para uma direção moralizante do que a do Chardin, né? Mas é um artista que foi muitas vezes comparado ao Chardin, contemporâneo do Chardin. O Diderot
apreciava o trabalho dos dois, né? Falava muito do trabalho dos dois como artistas que traziam essa mensagem para os observadores, para o público. E aqui a gente vê, na verdade, diferenças bem notáveis em relação ao Chardin, que é um certo efeito de luz mais dramático, né? Tem nada muito para perceber esse cansaço do menino exausto, tem um sentimentalismo quase, né? Que no Chardin não tem. É absolutamente neutro, eu diria, assim. E por isso que eu não acho que é moralizante, assim. Isso é a minha leitura que eu compartilho aqui com vocês, né? Mas leituras mais antigas, e eu acho legal trazer essas leituras aqui, né? Para a gente multiplicar os pontos de vista e cada um fazer a sua própria leitura também. Então, essa chave mais dicotômica, então vício versus virtude, dever versus lúdico, para mim ela não funciona tanto, assim, mas isso é a minha leitura pessoal. Outras leituras trazem o peão também como um elemento instável, né? Então, falar dessa transitoriedade, a gente tinha comentado, né, Laura, desse paralelo com a natureza morta, inclusive com outras obras do Chardin que também trazem esses elementos que evocam uma fragilidade, algo que está prestes a cair, prestes a estourar, né? A bolha de sabão, o castelo de cartas, a gente pode olhar para algumas dessas obras também. E, de que tem essa novo, questão de trazem... um instante, né? De uma questão de passagem de tempo, mas de fragilidade. Ainda que eu acho que no caso das obras do Chardin, a gente também pode ler isso através de uma chave, eu acho que da curiosidade, né? Assim, pelo menos eu acho que essa é a cena que ele monta. Existe um interesse, assim. Então, na cena da bolha de sabão não só existe esse cuidado preciosista, assim, né, para fazer com que a bolha saia o mais perfeita possível e dure, mas também tem um pequenininho ali se tentando enxergar bem, né, para assim, e eu acho que de novo, acho que tem uma coisa, a bolha também é uma boa imagem para a gente pensar disso que você começou a falar sobre desse aprendizado que é muito corporal, né, que é muito da prática. Então, mesmo que a gente esteja falando de uma cultura letrada, né, enciclopedista, racionalista, cientificista, a gente também está falando de um momento em que a visão da educação também começa a compreender a criança como um ser que está numa outra fase, né? E que tem que começar a ser, não vou dizer cuidado, né? Mas estimulado, né? De acordo com coisas que cabem, né? Assim, que geram interesse e que isso venha, né? O Chardin tem essas outras imagens, né? Que eu acho que também trazem essa situação, esse lúdico, né? Mas esse, por exemplo, também é um outro retrato, né? É curioso também pensar que o retratado não tá olhando, assim. Mas que também é um castelo de cartas, é uma construção, é algo frágil, mas é também um jogo, né? Sim. Eu lembro muito bem de jogar isso, de fazer isso quando eu era criança. Né? E é exatamente a mesma, né, negociação ali, né? Você vai entendendo como tem que posicionar a carta para aquela arquitetura frágil não cair, né? E aí não dá para respirar muito perto, por exemplo, né? É bem legal pensar, mas ao mesmo tempo eles não são representados como... Eles estão ali numa seriedade, numa dignidade, e eu acho que é esse elemento que a própria obra nos traz, e para mim desmente isso como uma leitora do século XXI, pandemia, né? Mas assim, em plena pandemia, então obviamente tem um outro olhar que as pessoas que estavam lendo na época, né? Mas assim, eu acho que essa
construção e essa imagem do menino, né, com essa luz mais difusa, que, claro, dá um destaque para o rosto, mas também eles estão, né, tem essa postura super ereta, assim, né, e essa concentração sem distração, na verdade, né, me parece que está muito mais na linha do que dessas pessoas, né, desses filósofos e pensadores da época que estavam revendo esse status da criança que você está trazendo, né? Então, a criança precisa aprender e precisa entrar em contato com o mundo de outras formas. Não adianta tentar emular uma situação como para um adulto. Então, o lúdico, a brincadeira, a criatividade, a curiosidade são elementos-chave para pensar. E aí, os livros que estão na composição aqui, né, eu acho que eles representam um pouco essa educação mais formal, que a gente pode ver como contraponto, mas eu acho que eles, na verdade, são um complemento por um outro detalhe, assim, e aí é uma leitura pessoal também, né, mas a gente vê num primeiro plano um porta-giz saindo da gaveta, né, e isso é um recurso que o o Chardin utiliza bastante também, né? Abrir esses espaços de gaveta no primeiro plano, que é uma maneira de dar uma certa profundidade para a imagem, um volume para a imagem, mas também a direção na qual o porta-giz está apontado dá quase vontade de pegar nós como observadores externos, intrusos, né? Quase como se a gente tivesse prestes a pegar esse porta-giz, né, e como um professor, uma governanta, a gente, governanta, que aparece nas outras obras, né, do Chardin, como se retomássemos uma lição, né, e na verdade esse pequeno instante não é uma distração do estudo, é um instante muito pequeno, e que a gente tivesse prestes a interromper ele nesse momento, ou, né, marcar esse final dessa pausa, talvez, entre o estudo, a leitura, a escrita e essa brincadeira que, na verdade, é cheia de aprendizados, né? O Como peão, a medir... peteca, o baralho, Exato, que são muito constantes, né, nessas obras dele. sim. Então, enfim, isso é uma leitura, assim, mais pessoal, né? Como a gente falou no início, né? Cada detalhe da obra do Chardin, numa obra do Chardin, tem um propósito, né? É significante e está posicionado assim milimetricamente, né? Não é por nada que o peão está ali inclinado em direção ao olhar do menino, formando esse triângulo. Não por nada esse porta-giz sai, ou os livros estão posicionados ali. Olivia, eu Então, acho que agora é uma hora que a gente pode abrir para os comentários, certo. certo? Eu já recebi aqui na caixa algumas pessoas um pouco acompanhando o que a gente falou, da importância desses elementos, de como isso sinaliza que ele é um filho de nobre, né? E como o cenário e a luz são muito importantes, já na atitude, na postura do menino. E se vocês tiverem outras questões ou observações, né? Já que a gente também está colocando aqui mudanças de leituras possíveis, né? Eu acho que a gente também está, hoje em dia, vivendo um momento em que a educação presencial, o papel da escola, né? E como essas relações se dão, acho que tem muito a ver. Sim. Eu acho que tem bastante a ver, e pensando tantas crianças que estão né, estudando à distância, né, ou várias pessoas testando esse novo sistema, né? Eu acho que é
uma obra que acena para isso. Pensei no detalhe da não que não jogou o peão pronta para pegar o brinquedo rapidamente caso alguém chegasse. Eu acho que tem uma coisa de um instante, né? Eu acho que ele também está tentando levar à última consequência esse disparar do peão, né? Parece que ele Uhum, está aguardando ansiosamente até o momento em que esse impulso para, né? sim. É bem desse momento fugaz, né? E o que torna, eu acho, até mais hipnótico quase esse momento ter sido imortalizado nessa pintura, né? E ele não foi só imortalizado uma vez, é interessante pensar que essa obra, né, existem duas versões, né? Lembrando que a obra do MASP é a segunda versão, né? A do Louvre é de 1738, que é a primeira versão, muito similar na composição, e que a do MASP é uma segunda obra, né? Uma segunda versão da mesma obra, né? Interessante pensar que existem essas duas versões. Feita para E alguém, né? Parece que foi feita a pedido de um colecionador, mas é uma imagem que também circulou muito na época. Muitas das obras do Chardin, elas eram feitas também reproduzidas em gravuras e gravuras que também eram colecionadas. Então acho que é importante pensar, né, como que essas imagens também tinham um apelo, né? Elas tinham como é que eu vou dizer, eram muito apreciadas por uma determinada parte da sociedade, né? sim, e aqui a gente pode reforçar, né, assim, todas essas características que a gente levantou durante a leitura, né, essa sobriedade, essa austeridade, essas cenas de interioridade, de concentração, de absorção, são todas características muito próprias do Chardin, né, e que foram muito apreciadas na época, né, ele foi, como já falamos, um artista de muito sucesso, né? A obra que você trouxe, Laura, da Arraia, por muito tempo foi a obra mais apreciada, diante da qual as pessoas paravam e ficavam mais tempo no Louvre, né? Hoje sabemos que não é o caso, né? Mas, assim, é uma obra que marcou muito. Existe uma literatura, né, também sobre essa sobre o Chardin, muitas pessoas escreveram Proust, o Diderot, e inclusive, né, a gente poderia falar essa economia de detalhes, né, e austeridade muito contrastante com o tempo dele, né, com algumas obras de Rococó e que vimos, também chamaram muita atenção de artistas um século depois, né? Então, a gente não viu muito as naturezas mortas aqui, né? Porque é um outro gênero e Um outro assunto gigantesco. um outro assunto gigantesco, mas artistas como Cézanne, como o próprio Manet, Matisse, né? São artistas que olharam muito para o Chardin, né? Sim. E, Olivia, a gente está agora chegando no finalzinho, então, para não sermos interrompidas pelo relógio, tá. eu acho que a gente pode reforçar para todo mundo que acompanhou aqui e se envolveu com a gente nessa leitura, que essa obra é a obra da semana, né, para o concurso dos desenhos em casa, que... Você está me ouvindo? Tá. Então, vocês todos estão convidados a também fazerem sua própria versão. É só vocês produzirem isso até às 11h59 de domingo e postarem com o hashtag Mais que Desenhos em Casa. Não dá para botar nos stories, senão a gente perde. Então, postem no perfil. E, bom, estou dizendo isso para todos que passaram por aqui, para todos os que passarão, já que essa live fica gravada no IGTV do MASP, como todas que a gente tem feito. E é isso.
É isso, obrigada, aguardamos os desenhos. Obrigada a você, Olivia, e a todos que ficaram aqui esses 50 minutos com a gente. Até Obrigada, boa tarde a todos. mais. Tchau.